Oi, gente! Esse é um vídeo curto sobre como que a gente pode fazer para montar uma bancada pró-Bolsonaro no Congresso. Tem uma corrente que circula no Zap que diz que para fazer isso é só votar na legenda 17 em todos os candidatos. Infelizmente, a vida não é tão simples assim. Nessas eleições, apenas 2 cargos que têm 2 dígitos apenas. Um é para presidente do Brasil, que obviamente a gente vai votar em Bolsonaro, e o outro cargo é para governador. E o senador são 3 dígitos. E esse ano temos que escolher 2 senadores. Então, mesmo se você já tiver o seu candidato do PSL, você vai ter que escolher também outro candidato que compactue com suas ideias. Então, acho que já deu pra perceber que as coisas não são tão simples assim, não adianta você sair apertando o 17. E pra dar agora aquela dificuldade básica, eu vou ensinar pra vocês como é que funciona o sistema de lista aberta, que é o sistema que funciona pra eleger os cargos de deputado federal e deputado estadual. Cada estado, dentro desses cargos que eu falei de deputado, tem um certo número de cadeiras que podem ser ocupadas no Congresso. Essas cadeiras são nada mais do que vagas. E a complicação é como que nós podemos ocupar essas cadeiras, o maior número de cadeiras possíveis. Até 2015, essas cadeiras eram distribuídas proporcionalmente em relação aos partidos que eram mais votados. Por exemplo, era só votar em um candidato só e que se aquele partido recebesse muitos votos só por causa daquele candidato, ele já ia ter mais vagas dentro do Congresso. E por que isso deu ruim? Porque muitas vezes tinham candidatos que não tinham nada de votos e eram colocadas para assumir o cargo, só porque o partido tinha muitas vagas. E em 2015 teve a Lei 13.165, que mudou o artigo 108 e 109 do nosso Código Eleitoral. E esse sistema é para garantir que aquele candidato que está lá é o candidato que o povo quer, não que o partido quer. Só que nesse caso, agora a gente acaba sendo muito dificultado em relação a fazer essa bancada. Então, agora, para ocupar todas aquelas cadeiras que a gente já teria conseguido anteriormente, agora cada candidato precisa de um número mínimo de votos. E para a gente saber quanto que é esse mínimo de votos que o candidato precisa, é uma conta um pouquinho complicada, que é 10% do coeficiente eleitoral. O que é coeficiente eleitoral? O coeficiente eleitoral não é nada mais do que você pegar todos os votos válidos daquele estado, ou seja, todos os votos menos os nulos e os brancos, e dividir entre a quantidade de cadeiras que aquele estado possui, a quantidade de vagas que aquele estado possui. Mas para o partido conseguir colocar um candidato ocupando essa vaga, ele precisa ter pelo menos um candidato que tenha 10% do coeficiente eleitoral de votos. E se isso não acontecer, o cálculo é refeito e essa vaga vai para outro partido. Então eu vou dar para vocês um exemplozinho. Vamos supor que no nosso estado exemplo, a gente tenha tido 100 mil votos válidos. E nesse mesmo estado, a gente tenha 10 cadeiras, 10 vagas para preencher. O que acontece? A gente divide esses votos válidos por essas cadeiras, ou seja, dá em torno de 10 mil votos por cadeiras, e esse é o coeficiente eleitoral, que é o quanto cada partido precisa ter de votos mínimos para ter direito a uma cadeira. Então, o candidato desse partido, para ele poder ocupar essa cadeira, precisa de 10% desse coeficiente eleitoral. Então, se no nosso exemplo o coeficiente eleitoral é 10 mil votos, ele vai precisar de 1.000 votos para ocupar esse cargo. E se ele não tiver esses 1.000 votos, a vaga vai para outro partido. Então, agora você me pergunta, ok, Monique, eu entendi esse treco aí, mas o que isso significa para a nossa votação? Significa que não basta você votar em qualquer candidato daquele partido. Significa que você tem que votar naquele candidato que você quer. Você realmente vai ter que escolher um candidato. Isso significa que a gente não pode concentrar os nossos votos em apenas um candidato. Porque mesmo se todo mundo votar em um candidato daquele partido, aquele partido ele vai ter direito a colocar muitas vagas e a gente não vai conseguir preencher todas as vagas que a gente tem direito. Então, o que é importante desse vídeo? É importante que você não vote só na legenda. É importante que você escolha o seu candidato. E para deputado federal e deputado estadual, principalmente, escolha o seu candidato. Então, para você escolher o seu candidato do PSL, é só você entrar no site do partido e lá no site, na aba de candidatos, vai ter o nome e o número de todos os candidatos do PSL para cada cargo político disputado dessa eleição. Então é isso, repassem esse vídeo para o maior número de pessoas para que a gente consiga realmente conseguir montar uma bancada pró-Bolsonaro no nosso Congresso.